pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Leonardo, da disciplina de Psicologia do Esporte e do Exercício. Nesse vídeo de hoje, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa atividade mapa da disciplina, né? A atividade aí das mais importantes para vocês nessa disciplina. Não só nessa, mas como nas demais disciplinas também. Especificamente dessa disciplina, eu preparei uma atividade baseada em uma questão que basicamente eu me envolvi, né? Eu tenho um grupo de amigos que estão desenvolvendo um podcast chamado Games to Business, em que eles convidam profissionais de diversas áreas para discutir um pouquinho essa relação entre jogos, entre treinamento mental e o contexto das organizações. E me convidaram para falar um pouquinho sobre psicologia do esporte e para entender um pouquinho, por exemplo, qual é a relação que a psicologia do esporte pode ter com o mundo corporativo. Pois bem, além de falar um pouquinho sobre a história da psicologia do esporte, eu apresentei a eles uma questão que eu consigo enxergar que existe uma relação entre o contexto esportivo e o contexto empresarial, que são os trabalhos relacionados ao treinamento mental. Entre as ferramentas de treinamento mental, nós temos diversas formas de realizar esse tipo de trabalho. Na nossa disciplina, eu discuti com vocês, no livro da nossa disciplina também tem um pouquinho sobre isso, que é o treinamento de habilidades psicológicas. Então, dentro do contexto esportivo, nós temos essa nomenclatura, que é treinamento de habilidades psicológicas voltadas para o contexto esportivo, voltadas para as questões de rendimento. Então, nesse podcast, eu apresentei algumas dessas características, alguns exemplos que eu já realizei enquanto psicólogo, atuando dentro do contexto esportivo, para poder fazer essa relação. Então, deixei na atividade mapa alguns links de onde vocês podem ouvir este episódio. Então, para realizar a atividade, eu peço que vocês ouçam esse episódio. O episódio tem uma duração razoável, dá para vocês ouvirem. Quem já está acostumado com podcast sabe como funciona. E também fica o convite para vocês ouvirem outros episódios do Games to Business, dos meus amigos que estão desenvolvendo um trabalho muito legal. Bom, após ouvirem o podcast, o episódio, eu deixei um texto com vocês ali sobre algumas das características de treinamento mental dentro do contexto esportivo e como isso pode acontecer. E aí eu quero que vocês realizem uma atividade, uma atividade teórico-prática. Vocês não vão fazer nada na prática exatamente, mas eu quero que vocês me descrevam uma situação. Eu quero que vocês façam como se fosse um estudo de caso, fictício, porém um estudo de caso. Eu quero que vocês me descrevam, por exemplo, como é que vocês, enquanto profissionais da educação física, podem colaborar com o treinamento de habilidades psicológicas dentro de uma modalidade específica, né? Pensando aí, por exemplo, num caso fictício de um atleta que iria participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nós estamos neste momento da disciplina com os Jogos Paralímpicos, mas nós tivemos recentemente os Jogos Olímpicos também. Então vocês podem escolher um exemplo de atleta real, vocês podem usar nomes reais, podem usar nomes fictícios, desde que vocês me apresentem um exemplo, basicamente como se isso fosse realmente acontecer, tá? Como eu falei, é um trabalho teórico, obviamente, vocês vão me usar contextos aí da psicologia do esporte e do exercício, teoria da psicologia do esporte e do exercício, mas eu quero que vocês me descrevam um caso, tá? O caso do atleta X que estava se preparando para os Jogos Olímpicos de Tóquio ou os Jogos Paralímpicos de Tóquio e descrever depois as etapas, por exemplo, de um treinamento de habilidades psicológicas. Então, que fique bem claro, descrevam todas as etapas desse processo de treinamento de habilidades psicológicas, dando sempre os exemplos práticos de como isso iria acontecer e de como você, enquanto profissional que estaria inserido na preparação desse atleta, né? Eu estou dizendo atleta no singular, porque talvez seja mais fácil para vocês descreverem, né, um treinamento de habilidades psicológicas de um atleta de um esporte individual. É possível descrever de atletas ou de uma equipe de esporte coletivo? Sim, é possível. Mas eu acho que de uma modalidade individual fique mais fácil para vocês descreverem, que vocês pegam um caso específico, um atleta e descrevam uma situação.
tá certo? Então, prestem atenção no episódio. No episódio eu dou exemplos de como isso pode acontecer. Existem diversas maneiras de como pode acontecer, pode ocorrer um treinamento de habilidades psicológicas, tá? Obviamente, procurem não utilizar os exemplos que eu dei no episódio, mas aquilo ali é apenas para vocês entenderem como isso pode funcionar, como isso pode acontecer. Criem os exemplos de vocês, criem as demandas de vocês, para a gente ver um pouquinho de como é que vocês entenderam esse processo, de como a psicologia pode colaborar com o trabalho aí de preparação de um atleta para a disputa de um campeonato importante, de Jogos Olímpicos, por exemplo, um torneio dos mais importantes aí no mundo, tá certo? Boa atividade mapa para vocês, fico à disposição, nossos mediadores também, caso vocês tenham outras dúvidas, para a gente discutir um pouquinho mais sobre essa atividade, tá certo? Um grande abraço, até mais!